Dale, galera, vamos finalmente analisar os episódios do One Piece Live Action. Serão 4 vídeos aqui, tá bom? Cada vídeo para um par de episódios, então nesse vocês verão a análise dos episódios 1 e 2. Eu me chamo Matheus Joy Boy e esse é o nosso projeto All Blue que existe há 11 anos, inteiramente dedicado a One Piece. E eu gostaria muito de dar as boas-vindas, principalmente a quem tá adentrando o mundo de One Piece agora pelo live action. Sejam bem-vindos, aqui vocês têm um espaço seguro, com responsabilidade, e eu miro na excelência quando eu quero proporcionar meu conteúdo para vocês. Beleza? E vamos lá, eu tava muito ansioso. Eu farrapei um pouco com o cronograma, né? Que já era pra ter rolado esse vídeo antes, ao lado de outro. Mas, gente, analisar uma série com a qualidade que eu quero proporcionar pra vocês tá sendo uma parada um pouco lenta, tá bom? Eu já faz uns anos que não ligo pra visualização, eu não me ligo muito nesse parâmetro. Eu quero mais oferecer uma análise de qualidade pra vocês, né? Então fiquem tranquilos que aqui vocês não vão ver spoilers do mangá, tá bom? A gente sabe que esse live action, ele adapta ali, né? O material base é o mangá e ele adapta ali até o capítulo 190, por aí. Então, pô, o One Piece já tá no capítulo 1090. Mas fiquem tranquilos, tá bom? Que no máximo eu vou falar um ponto de curiosidade ou outro para complementar a experiência de vocês, beleza? E vamos lá, gente. Olha, o primeiro episódio, a gente vai falar dos dois primeiros aqui, né? O primeiro episódio, ele adapta o volume 1 do mangá original. Os 8 primeiros capítulos. Muito legal, né? Você pegar todo o volume 1 e transformar no piloto, que é um excelente piloto, é um excelente episódio de entrada. Já o episódio 2, ele pega aí os volumes 2 e 3, até a meiota do 3, tá? É do capítulo 9 ao capítulo 21. E aí você pode ver a versão original dos dois primeiros episódios na edição 3 em 1 também, tá? Sendo lançada a edição 3 em 1 agora, e a edição padrão está sendo republicada pela editora Panini. E vamos lá, eu quero passear com vocês pelo episódio e comentando as coisas e também já fazendo a minha crítica, a minha análise. Então, gente, eu preparei um roteiro bem bonitinho, com vários tópicos. Quando eu estiver olhando pra cá assim, ó, é porque eu tô dando uma olhada nos tópicos pra levantar os debates para vocês, beleza? Então, vamos comentar essa primeira parte, a abertura do episódio com a execução do Gold Roger. É tal qual no mangá. Realmente essa é a premissa, o Oda resume bem ali, é a primeira página do mangá e é a cena de abertura do live action. Eu achei uma ótima preparação para o que está por vir. Eu achei legal ter começado por aí, poderiam ter começado de outra maneira e foi bem pertinente. O Garp tá presente na execução do Roger. No mangá ele não aparece no capítulo 1. E é legal que o núcleo da Marinha tá correndo pela beirada a temporada toda. Eu achei legal pra gente ver a evolução do Kobe e a evolução do Helmeppo, ver mais do Garp, não desperdiçar os atores em apenas um episódio ou outro. O Arlong mesmo já aparece antes, o Bug, e eles vão ali caminhando pelo resto da temporada. Eu achei muito legal, valorizou os atores, que são bons. O Helmeppo é absurdo, o Arlong também. E bom, nesse momento você já enche os olhos com o CGI, porque a gente vê aquela multidão que tá observando a execução do Roger, os figurantes lá, multiplicados, não tava aquele povo todo ali. Então eu adorei, pega um plano bem aberto pra multiplicar a galera, né, as formiguinhas. Você vê que a praça em Log Town tá lotada, a cidade tem esse nome, né, Log Town,
por conta de prologue e epilogue. O Roger nasceu nessa cidade e também morreu nela. E aí vem o discurso do Roger, o Roger que tá muito bem caracterizado. Os dentão amarelo. É muito legal você ver esse clima realista de pirata, né? Os cabelos desgrenhados, mais maltratado por conta do mar. Você mergulha, não tem shampoo, não tem condicionador. Apesar de ser um mundo moderno, né? Você vê o Garp de tênis, o Helmeppo também, mas é um mundo diferente. Então, eu adorei a caracterização dos personagens, mais especificamente aqui do Roger. E você vê que o objetivo da Marinha era dar uma lição nos piratas. Olha aí, se você for pra pirataria, o que é que te acontece? Porque o rei tá morrendo. Só que aí a última faísca do Roger vira um incêndio. E o cara empolga os piratas a buscar o tesouro dele, o One Piece. Interessante pontuar que até a morte do Roger já estávamos na era dos piratas. Quando o Roger morre, nesse momento, a gente adentra na grande era dos piratas. E aí vem o logotipo do One Piece, a série One Piece Live Action. E muito legal que a gente tem um logotipo para cada episódio, né? Tem o do Bug, tem o do Usopp, tem o do Zoro. É muito bacana isso, velho. É um detalhezinho, né? Que você vê o carinho. É mais um dos inúmeros, dos incontáveis pontos desse live action que você vê o carinho sendo aplicado. Logo na sequência, somos apresentados ao Luffy, que é o protagonista. E eu achei bem legal a escolha de eles já terem apresentado o Luffy como um jovem adulto, né? O Luffy tem 17 anos aqui nesse momento, na história. E aí, no mangá, quando você vira a página da execução do Roger, tá o Luffy pequenininho, prestes a perfurar a própria bochecha pra se provar pro Shanks. No anime, no primeiro episódio, não tá o Luffy pequenininho, tá o Luffy jovem adulto. E aí, o live action, ele tem como seu material base o mangá. Mas aí, essa cena em específico já começa mostrando aí o Luffy jovem adulto, porque é interessante você ver como é que vai ser apresentado o personagem e como ele vai percorrer a temporada inteira, a série inteira, né? Então eu achei muito bacana isso. E nesse momento, né, você conhece ali as primeiras características do Luffy, de ele ser um sonhador. Foi aquilo que eu tive a oportunidade de falar pro Nhaque Godoy no Tudum. E ele fala, pô, o mar me chama, eu quero uma tripulação leal, uns 10 já tá bom. Muito bacana, né? Você vê como o Roger realmente incendiou o mundo. Tá lá um menino, um moleque num barquinho no meio do mar aberto, querendo achar o tesouro do cara, né? E não sozinho. E nessa sequência é muito legal você ver e se impressionar com o CGI da gaivota. A gente já tinha visto nos trailers, né? Os trailers passaram, o teaser, o trailer 1, passaram muita confiança pro live action. Isso aqui, gente, são os efeitos visuais. É ponto alto, técnico, desse live action. E a gente também tem que elogiar os efeitos especiais. Os efeitos visuais são os CGI e os efeitos especiais são mais assim, coisa prática, né? Uso de lente para dar um efeito, ou os mecatrônicos, como é o caso dos Dendemushi, tudo muito bem feito, tudo feito com carinho. E é legal você ver como o Luffy, ele é louco, velho. Ele não tem limites. Porque, pô, tá entrando a água ali no navio dele, já começa assim, né? A água entrando. E ele se mete num barrilzinho. Quando ele tá entrando, eu me lembro até de Chave, gente. E ele entra no barrilzinho e vai lá boiando, pô. Quando esse barril me levar, eu vou. E ele vai parar em um ataque dos piratas Alvida. E aqui, nessa sequência, eu também fiquei muito encantado com outros pontos técnicos excelentes do live action. A mixagem de som que eu falei no primeiro vídeo de primeiras impressões aqui. Pô, as balas de canhão sendo colocadas no canhão, o som que faz, né? O atrito de uma bala na outra, a bala sendo encostada no canhão, sabe? O som da parada, o que foi capturado, como eles editaram isso, tá? E é muito legal, nessa sequência você também vê que cada pirata tem sua temática.
Não é tipo um navio ocupado por uma galera com uma indumentária padrão e o capitão... Sabe como a gente vê, por exemplo, em Piratas do Caribe? Pô, aqui no One Piece, cada um tem seu tema, então a Alvida é toda mulher gosta de rosa, coraçãozinho, né? Tudo fofo. E as balas de canhão disparam glitter, purpurina. É muito bacana, né? Você vai vendo também que a série ela tem o bizarro, ela tem o pitoresco e a gente precisa abraçar isso. E a série, ela proporciona um abraço confortável. Porque a gente precisa abraçar. Só que aí poderia abraçar um cacto, né? Não, a gente abraça uma almofadinha de veludo na série. De tanto carinho que eles colocam, né? E aí a gente vê uma batalha pirata em alto mar. Os piratas indo de um navio pro outro. E a gente mal tem isso no mangá, sabia? Até hoje, nos 1090 capítulos. Geralmente, o Luffy chega numa ilha, aporta o barquinho, vai pra lá e resolve as tretas dentro da ilha mesmo, né? Nessa sequência, a gente também vê que tem um tom de violência que levou a censura da série aí pra o A14, né? Acima de 14 anos. E eu fiquei, caramba, velho, essa groselha aqui no chão, hein? Depois que ela bate na cabeça do cara... pesado. A minha primeira reação lá, na primeiríssima sessão de São Paulo, foi... Uou, olha aí o que a galera tá fazendo, hein? E aí a gente tem a apresentação do Kobe, eu achei o Kobe muito fofo. E aí é interessante a gente falar sobre isso, né? Que cada ator combina demais com o seu personagem. Eles escalaram muito bem. Claro que tem atores mais limitados, não tem nenhum ator mega conhecido, assim, McCann, Emily Rudd, beleza. Mas no geral não tem uns atores, caramba, tá ali o fulano que eu conheço de tal filme. Já é mais difícil você perceber isso, né? Mas a galera combina com o papel e eles também se esforçam bastante, velho. É muito legal você ver o nível de comprometimento na atuação, né? E é interessante que é levantado essa temática, né? Porque o Kobe diz pro Luffy quando eles se encontram aqui, piratas são escória. E aí o Luffy diz... não os que eu conheço. E aí é que vem o flashback dele, que vai sendo contado, né, a conta-gotas nos 2 primeiros episódios. E tem ótimas pontes, vocês podem ver, né? Roger, apresentação do Luffy, Batalha dos Piratas Alvida, Luffy que tava no barrilzinho encontra o Kobe, tem aí o levantamento de debate sobre piratas, pô, mas eles não são escória, olha os que eu conheço, flashback. Você vê que o roteiro desse piloto é uma parada absurda, em questão, o roteiro mesmo, né? A coesão do roteiro, toda a direção, direção de arte, direção de batalha, né? Das coreografias de batalha, o CGI, que piloto! Eu acredito que é um dos melhores pilotos que eu já vi. Tá no meu top 10 piloto, esse live action de One Piece. E é interessante que não é frenético, mas é ágil no ponto certo, saca? E também é muito interessante esse esquema aqui de pirata, né? Porque geralmente, lá no Japão, nos mangás, a gente sempre tá inserido no meio militar ou paramilitar. O Luffy aqui, ele começa como um bandido. Você vê o que o Garp fala na execução do Roger. Vamos acabar com essa bandidagem. E o Luffy escolheu ali ser um bandido, né? Então, pô, mas tem umas diferenças aí, hein? Vem comigo que eu te conto. Daí, seguindo o flashback do Luffy, a gente vai pra Vila dos Moinhos, que no live action é mais a doca dos moinhos, né? Eu senti falta de um travelingzinho, assim, um plano aberto, que nem a gente tem na base de número 153 da Marinha. Plano mega aberto. E aí, na Vila dos Moinhos, eu queria ver os pastos, algum lugar mais verde. Só foi aquele clima praieiro mesmo, né? Mas eu entendo, economia de recursos, tal, ok. O Shanks é apresentado pra gente, ele parece um tio velho, mas na vida real o que é que vocês queriam? O bando do Shanks é um bando de tio velho mesmo. E eu adorei a caracterização de todo mundo. Porque eu vi gente reclamando, por exemplo, pô, olha esse Ben Beckman aí. Velho, é um piratão, gente. Tipo, pode trocar de ator mais lá na frente, mas não é esse o problema. A vida real é isso. A Kuina
a amiga de infância do Zoro, aparece posteriormente e ela tem um nariz de batatinha que nem o meu, velho. Eu me sinto representado, tá ligado? E a representatividade é um dos pontos fortes do live action e é uma parada mega necessária pra cada pessoa. Porque o One Piece é uma obra que merece todos os fãs do mundo. E aí é muito importante que cada pessoa se veja no live action, sabe? Se você não se vê no Luffy, se você não se vê no Zoro, se você não se vê na Nami, você pode se ver no Sop, no Sanji e em algum outro personagem coadjuvante ou em algum figurante. Tá tudo muito bem completinho, né? E aí a gente vê o momento do Luffy fazendo a cicatriz nele. Tipo, olha até que últimas consequências esse menino tá disposto aí pra ir com o bando do Shanks. Mas ele é muito novinho. Daí a gente volta, vamos pro Versus Alvida. O Luffy ainda tá trocando umas ideias com o Kobe, né? Fala sobre o One Piece, sempre reiterando o desejo dele de ser o rei dos piratas, encontrar o tesouro do Roger. E aí eles acordam a Alvida num momento muito pastelão, um momento de atrapalhada do Luffy, mas esse é o Luffy. E é muito legal que chega a Alvida pra encarar o Luffy e o Kobe. E muito legal que aqui colocaram uma mulher bonita pra fazer a Alvida. O xingamento que o Luffy manda pra Alvida não é tipo uma velha feia e gorda. É tipo, pô, você é burra como uma vaca marinha, saca? Então eu achei tudo muito bem encaixado aqui. E aí que a gente vê a luta, né? Porque, pô, um momento de ação envolvendo o Luffy, como é que vai ser isso? E aí, tava todo mundo curioso pra ver os efeitos do fruto Gomu Gomu. Então, tem dinamismo pra caramba. Ele devolve a bala que um Minion lá atira nele. E ele esquiva. E ele sobe nas cordas. Atrai a Alvida pro timão. Dá uma cambalhota pra trás. Mostrando que não é só esticar. Ele tem uma malemolência, uma ginga ali, né? Quando ele tá lutando. Ele leva uma clava na cabeça que seria desferida aí pra matar o Kobe. Aí você vê, caramba, velho, uns impactos, não machuca o cara porque ele é de borracha, né? E aí vem o Gum Gum Pistol do Luffy. Tem uma curiosidade da minha percepção. Quando eu vi acho que foi o teaser que ele manda o Gum Gum Pistol, corta na hora que tá na iminência de encostar na cara da Alvida. E aí eu achei um pouco tosco. Como é que vai ficar isso? Gente, no episódio, a cena continua e o corpo dela vai de uma maneira muito realista voando pro mar. Eu achei incrível isso. A movimentação, tipo o CGI aplicado ali, né? Aquele efeito visual no corpo da Alvida voando. Que legal, velho. Muito realista. Um absurdo. Daí vamos pra apresentação de ninguém mais, ninguém menos do que Roronoa Zoro na Ilha Sixes, onde ele trava uma batalha contra o Mr. Seven da Baroque Works. E aí você vê, apresentou o contexto do mundo, a execução do Roger, o protagonista, uma batalha piratona, uma vilã, o Luffy enfrentando essa vilã, mostrando seus poderes, aí vem o Zoro. Olha que roteiro de piloto, velho. Muito bom, muito ágil, né? E muito competente. Daí, gente, essa luta do Zoro versus o Mr. Seven, ela até existe no mangá, mas é em off, tá bom? Ele fala, pô, teve um cara da Baroque Works que veio me recrutar, eu recusei e tive que derrotar o cara. Porque a Baroque Works é uma organização secreta e eu creio que essa organização secreta vão ser os grandes vilões da segunda temporada, tá? Então esperem a Baroque Works como os grandes vilões da segunda temporada. E aqui a gente vê uns tons que eu achei um tanto quanto problemáticos. Eu já sei que uma galera gostou, mas eu não tô aqui só pra avaliar o que é que vocês curtiram pra apertar a mão de vocês e fazer carinho. Eu quero ser muito honesto com as minhas críticas e os debates que eu quero levantar aqui. Gente, eu achei o Zoro, nesse primeiro episódio, chatão. Tipo, é um Zoro meio canastrão, tem umas frases de efeito, e aí levanta o dedo do meio. Saca? Eu achei que o tom do Zoro vai se acertando mais ali pelo episódio 5. E olhe lá. Eu acredito que é um problema de direção. O diretor tá dizendo, pô, faz assim e tal. Mas também de algumas limitações do McKennion. Então, eu acho que não ficou tão legal. O Zoro do mangá, ele já tem mais camadas, né? E tá aí a armadilha de um conhecedor
a longo prazo de One Piece, né? Que a gente lembra do material original, a gente sabe das camadas do personagem. Não a que ele tem hoje, mas as do início mesmo. É isso que eu tô fazendo a comparação, né? E eu também quis me desprender disso. Não, vamos pensar só na apresentação do live action pelo live action. Ainda assim, eu achei meio a mais, né, pro Zoro. E aí veio a luta dele contra o Mr. Seven. A gente já vem falando aqui que a coreografia das batalhas é muito boa. O McKenna faz os próprios stunts, né? E aí ele corta o Mr. Seven ao meio e mostra, velho, ele sendo cortado, a carne por dentro. Caramba, velho, isso tende muito ao gore, né? Eleva a faixa etária. Poderia ser, sei lá, pra todas as idades, né? Ou pelo menos 12 anos. Tá a 14 na Netflix, então é acima de 14 anos. E aí eu fico pensando, gente, em... Pô, pra que isso? É pra mostrar que é adultão? Saca? Tipo, Goblin Slayer, que é uma obra meio vazia, mas aí tem uns abusos ou muita violência, e aí o adolescente vê aquilo e, pô, é de adulto isso aí. Não é por isso que vai ser de adulto, né? E aí é irônico até que na próxima sequência a gente vê o Luffy, né, ele que esfaqueou a bochecha, o Shanks vai costurando, né, o machucado dele, e o Luffy falando que o cartaz de procurado dele vai ser assim, ó. Rar! Ou seja, a visão de alguém mais ingênuo sobre o que é ser adulto. Então eu achei muito o jovem, né, querendo ser o violento aqui. E aí é que eu fico, pô, por um lado, é muito importante que se tenham fãs de One Piece envolvidos no projeto, tá? Claro que teve gente que adentrou o projeto do live action do zero, nunca viu um mangá nem um anime. Mas a gente sabe do Steve Maeda, do Matt Owens e pá, tem um monte de fã envolvido. Mas aí pode ficar, né, aquele tom mais, eu diria até amador, pra mostrar a violência e enfim. Daí a gente volta pro flashback do Luffy, que vai continuando a ser contado, né? E, gente, mudança de núcleo é tão importante, né? A gente vê isso muito em Game of Thrones. O que é que tá acontecendo em Winterfell, em Porto Real? O que é que tá rolando em Essos com a Daenerys? Então é legal essa troca, esse dinamismo, né? E aí mostra o momento em que o Luffy comeu a Gomu Gomu. Como a gente vinha dizendo, né? O Shanks tá costurando, né, o machucado dele na bochecha. E o Shanks disse que ele seria uma âncora pro navio. Eu não sou uma âncora. Ele tá na camisa dele, né? A palavra âncora. Muito legal. E o Shanks até aponta pra camisa e faz aquela brincadeirinha, velho. O moleque fica muito pistola. E aí ele se revolta, entra lá no esconderijo onde estão os tesouros do Shanks. E ele abre aquele tesouro mais especial. Ele, oxi, tem uma fruta aqui, que negócio é esse, né? E aí a gente vê a Gomu Gomu. Gente, pra esse detalhe aqui do fruto, eu também acho que poderia ter sido melhor trabalhado. A textura externa, tudo bem, passa. Mas a por dentro, né? A textura interior, pô, pareceu um bolo. Um bolinho de festa que a gente pode encomendar. Pô, faz assim que eu quero fazer a festa do meu filho de One Piece. Tá ligado? Não tinha uma textura de fruta ali. Mas isso é picuinha também, né? Nota 0 pro live action porque a textura do... Não, pelo amor de Deus, é só um ponto pra gente conversar aqui, né? E aí, pelo visto, não tem gosto de bosta. Porque no mangá é dito que qualquer Akuma no Mi tem um gosto muito ruim. E o Luffy comeu com gosto, né? Foi até o fim ali. Lembrando que basta dar a primeira mordida que você já ganha os poderes. Não precisa comer tudo, tá bom? É assim lá no mangá, pelo menos. E aí a gente vê aquela cena de entrada do Higuma no bar da Makino, o Shanks limpando ali a garrafa, né? Toda aquela sequência, o bando dele rindo, e aí chega o Luffy indignado, velho. O menino joga até os braços assim, vocês deviam ter ido pra porrada, velho. O molequinho que faz o Luffy é muito bom, velho. Ele realmente estava muito pistola ali, eu comprei que ele tava pistola. Soou até engraçado, porque é muito criança, né? O jeito que ele vem ali. E aí ele diz, o Shanks diz pro Luffy, né, que um homem precisa ser forte, mas também precisa ser bom. Pô, que importante, né, a gente ter umas figuras em que a gente se espelha
e que essas figuras sejam bondosas, né? Como o Shanks. Que grande lição! E não foi só na lábia, falando, né? O Shanks, ele na prática mostra isso pro Luffy. Ele limpou ali, pô, arruma treta com esse cara aqui, velho. E aí, o Luffy ainda continua pistola, vai embora, Shanks segura o braço dele. É o quê, meu irmão? O menino esticou, olha o bração dele aqui, e já é uma ponte, porque passa pra cena do Luffy e do Kobe chegando na base de número 153 da Marinha, e o Luffy tá falando sobre os poderes dele, que ele comeu aquela fruta e tal. Muito bacana. O Kobe revela finalmente que quer ser um marinheiro, o Luffy promete ajudar, e que legal, né? É um sonho que é antagônico ao do Luffy, que a Marinha, o dever da Marinha é prender os piratas. A gente vê na cena de abertura o Garp executando o Roger. E pela troca de conversa ali, eles eram um pouco truta, né? Porque o Garp diz, eu falei que isso ia acontecer. Você que trouxe isso pra você mesmo. E eu também vou trazer pro mundo todo agora. Bacana demais, né? Então, é legal também umas lições sutis assim sobre amizade. E o Kobe fica, pô, mas você vai me ajudar, mas você mal me conhece. E o Luffy, a gente dividiu um rango. Precisa de mais? É muito legal a simplicidade do Luffy, né? E aí o Luffy revela que quer um mapa pra Grande Rota. E quem também quer um mapa pra Grande Rota? A Nami, velho. E tem a apresentação dela. Muito legal. Eu achei assim, a temática de pirata, ela tava com as unhas muito bem feitas, viu? Mas também, gente, é picuinha, são uns detalhezinhos que eu vou pensando assim, que eu gosto de trazer pra cá pra complementar. E a Nami tá enganando os piratas do Bug, né? É muito legal toda a cena, ela trocando de barco, os caras achando que estão na vantagem, e mostra esse lado da Nami ladina, né? Apresenta ela muito bem. O figurino dela é uma homenagem ao rascunho inicial da Nami, quando o One Piece era um protótipo. Ela tinha um machadão gigante. Então, que bacana, né? A galera da produção se liga nesses detalhes para quem tá mais por dentro e até em fator de análise para o público mais casual, a gente trazer e vocês verem como cada detalhe teve um trabalho muito rico, um trabalho com muita atenção por parte da produção. Daí, finalmente, estamos na Cidade das Conchas, Shells Town. E loucura, viu? Porque de um lado da tela e do outro, enquanto o Luffy e o Kobe estão vendo uns cartazes de procurado lá num paredão, tá uns prisioneiros em praça pública sendo torturado, velho. As mãos, a cabeça ali, né? Eles presos, sol a pino. Cara, os marinheiros aqui são meio violentos, né? É bem isso que a série quer passar pra gente. A gente também vê um cartaz imenso do Morgan, que é o capitão daquela base. E os cartazes de procurado, que é bem um easter egg, né? A gente tem o da Alvida, que o Luffy acabou de enfrentar. Também vemos do Bellamy, que eu acredito que vai aparecer ali pela 3ª temporada, pelos meus cálculos pessoais. O Foxy também deve aparecer ali pela 3ª temporada. Se aparecer, viu? Acho que não aparece, não. Teve uns cortes de personagem ao longo da temporada que a gente vai comentar nos próximos vídeos. E o Foxy eu acho que não aparece no futuro, não. Cavendish também tá lá, deve aparecer, sei lá, velho, 5ª temporada. E o Bug, né, que já aparece no finalzinho desse episódio e é o antagonista do episódio 2. E eu achei muito legal quando o Luffy e o Kobe estão no bar, né, que o Luffy, ele vai tentando pensar num esquema pra se infiltrar na base da Marinha e ele tá com umas canequinhas e a alça da caneca, ele imagina como se fosse uma porta, ele, pô, não vou entrar pela porta da frente. O buraco da caneca, ele, pô, eu posso entrar por cima. Eu adorei como eles colocaram as canequinhas ali, né? E realmente parece... Você vê o plano aberto da base da Marinha, você percebe que o Luffy, ele tava ali montando, né, um esqueminha pra pensar em como entrar. Eu achei muito bacana. E aí, o nosso Zoro, B10, chega com... Gente, não é nem metade. O Zoro picotou ali o máximo que pôde do corpo do Mr. Seven, chega num bar como se não fosse nada. Ninguém se assusta, beleza que a maioria do pessoal que tava ali era marinheiro. Mas ainda assim, né? A dona do bar, legal. Ó, eu quero uma comida pra mim e pro meu amigo aqui, que ele tá cansado. E a dona do bar, beleza. Eu fico, pô, pela reação, parece que tá muito acostumada a chegar caçador de pirata ali, com
corpos. É pesado demais, tá ligado? E a gente vê também o marinheiro paquerando a Nami. E ela dizendo, pô, muito alto. Porque ela quer a roupa dele, né? E eu achei legal esses flertes, né? Aqui no live action não dá pra trabalhar os personagens assexuados como eles são nos mangá, né, gente? Então eu gostei, né, de ter tido uma paquera, um flertezinho aqui. E rola toda a situação da Rika logo em seguida, a menina que vem com os bolinhos de arroz, né? E aí ela tromba no Helmeppo. E o Helmeppo, ele é um idiota estúpido, velho, com a menina. Pisa no bolinho dela e, pô, eu gostei muito da atuação do Aidan Scott. Me desculpe. Adorei, velho. Eu adorei. Ele me lembra até o Vecna de Stranger Things, da própria Netflix. Um pouco. Eu gostei muito, velho. A gente tava muito acostumado ao elenco principal, Iñaki Godoy, McKenny, o Arata, a Emily Rudd, o Jacob, Taz. Mas, pô, quando você começa a prestar atenção nos outros personagens, eu curti muito esse Aidan Scott do Helmeppo, né? E aí, gente, o Zoro, ele foi bem gentil. Quando o bolinho tá lá, né, pisoteado no chão, ele pega o bolinho, que ele tinha ignorado no começo, ele come o bolinho e diz, pô, tava muito bom o seu bolinho. E bastava pra o Zoro dos mangá. Só que, olha aí, os tons do Zoro do live action. Ele provoca o cara. Ele provoca o Helmeppo, sabe? Então, é um Zoro que... ele é caça-treta. O Zoro que eu conheço, ele tá de boa, a briga vem até ele e aí ele se defende. Que é o que a gente precisa fazer, precisa aprender pra vida, né? Só que o Zoro, ele é caça-treta, velho. E aí vem uma cena de briga generalizada ali na adega, né? Da Ririka, que é a mãe da menina dos bolinhos de arroz, né? A Rika. E aí vem muita coreografia boa. Gente, o Zoro chutando o banco pra cima, o cara tropeçando no banco. Aí ele bebe o caneco, joga o caneco. Você vê como ele é forte, né? Que ele joga um caneco, o soldado já leva a cipuada e cai no chão. E o Luffy olhando, curtindo. Você vê que o caminho do Zoro, da Nami e do Luffy já começou a convergir ali naquele bar, né? E é interessante que depois de tudo, o Zoro ele fala pro Helmeppo, ó, não saque a sua espada, ao menos que você esteja preparado para usá-la. Essa frase, ela é dita pelo Shanks no capítulo 1, só que em vez de espada é pistola. Se você saca uma arma, esteja preparado para usar. Esteja preparado até para morrer, sabe? Então você vê que na adaptação, a frase de um personagem vai parar na boca de outro e tá tudo bem, isso é legal. Daí beleza, Helmeppo pede pro Zoro poupá-lo, pô, meu pai é o capitão daqui, ele pode te dar alguma coisa? Ah, ele vai dar mesmo, né, que eu trouxe o corpo do Mr. Seven aqui pra pegar a recompensa dele. E aí temos aí a sala do Morgan Mão de Machado sendo apresentada, estátuas, pinturas renascentistas. Você bate o olho, já confirma o ego do cara. E o Luffy, posteriormente, nesse episódio, ele deixa isso bem mais expositivo, né? Ele fala, pô, esse cara se acha, ele gosta muito dele mesmo, né? E o Morgan ali, ele quer transformar o Zoro no marinheiro, velho. É muito bom, o Helmeppo fica reclamando, leva uma cipuada do Morgan, né? E o Morgan fala pro Zoro, gostei de você. Esse aí eu quero aqui na marinha. Muito legal. E, bom, eu tô até disposto a te dar a recompensa do Mr. Seven. Ok, não quer ser marinheiro, mas você bateu nos marinheiros lá no bar. E a punição pra isso é 7 dias ali amarrado no pátio. Só te dou tua recompensa quando tu pagar essa penitência. O Zoro, beleza. Mas, velho, eu não toparia isso, velho. Ou sei lá, né? Eu acho que pode ser um tom do personagem de que ele tá num momento vazio na vida dele. Posteriormente, a gente vê que ele perdeu a amiga de infância e... Qual era o caminho do Zoro? É um caminho que parece que ele se encontrou por conta do Luffy. Por conta desse encontro, né? Então o Luffy, ele é carismático e tal, e tocou até o coração de pedra, por assim dizer, do Zoro. Mas assim, eu acho que poderia ter ficado até um pouco melhor construído. De repente, o Helmeppo falar, pô, quando você for embora dessa ilha, a gente vai matar essa menina aqui no bar e a mãe dela, não sei o quê.
e ele topar ser preso pra salvar, pra ajudar aquela menininha do bolinho de arroz. Eu acho que poderia ter sido melhor costurado ele ter ficado preso lá no pátio. E aí a gente começa a ver os caminhos convergindo cada vez mais. Se Luffy, Zoro e Nami já estavam ali presentes no mesmo ambiente, no bar da Ririka, agora eles estão, cada um no seu caminho, lá na base da marinha, né? E aí aquilo que eu falei, né? O Luffy chega lá no pátio, toca o coração do Zoro. Eu acho que ele se abriu, pro jeitão que ele é apresentado, eu acho que ele se abriu meio fácil demais, né? Pro Luffy. Mas que nem o Bug no segundo episódio, quando ele tá torturando o Luffy, ele passa pra tortura psicológica. É isso que ele quer, né? Mas ele vai falando, você foi abandonado pelos pais? Você idolatra uma imagem, um ídolo falso, né? Então, o Luffy, trocando um lero rápido com o Zoro, já foi ali no psicológico do Zoro, né? Não de propósito, porque o Luffy, ele não tem malícia, né? Mas aí o Zoro foi levado, em meio aos seus pensamentos, à situação que ele tá agora, a cuina, o objetivo dele, né? Então o Luffy desamarra as cordas, vai-te embora. O Helmepo falou até anteriormente que tu vai morrer aqui, eles não vão te soltar em 7 dias, não. O Zoro, beleza, vou lá. Mas, de novo, eu achei mal costuradinho aqui esses trechos. Daí a gente vê a Nami com o uniforme da Marinha, que ela pega do baixinho calvo lá. E é muito legal como a Emily Rudd atua dentro da atuação. A Nami fingindo ali, né, que é marinheira, né, para os outros soldados. E eu adorei que ali aparece o calvo, que ela roubou o uniforme. É uma coincidência? Mas isso é um Devil Ex Machina. E isso é positivo pro roteiro. Quando rola um Deus Ex Machina, é uma solução que vem do nada para favorecer os protagonistas. E aqui, no caso, veio para desfavorecer. Então a Nami encontrou um obstáculo. Então isso é inteligente por parte do roteiro. E aí ela se encontra com o Luffy e tal também, e os dois vão encontrar um mapa, eles estão interessados nisso, e encontram o Morgan. É muito legal, né, que ela tá falando do Morgan, mão de machado, aí quando o Luffy bate o olho no cara, então era por isso, né? Então, gente, o humor da série, que é algo que eu não tinha falado até então, tá muito bom. Você dá uma risada muito boa. Não é só aquela risada de cantinho de boca, que sai o arzinho pelo nariz. É aquela risada de você ficar, é muito bom isso aí. E tem a sequência da bunda do Helmepo, velho. Quem diria que no episódio 1, piloto de One Piece, você ia ver a bunda do Helmepo? Caramba, o cara tava ali, todo psicopata americano, né? Se idealizando, se idolatrando. Esse é o Helmepo, é o ego da família, né? Daí, a Nami é muito legal quando ela tá sonsa ali, né? Falando com o Morgan, dizendo que foi transferida da base 77 da Marinha. Inclusive, é a base no mangá de um Comodoro chamado Purin Purin. Ele não aparece no live action, fica aí a título de curiosidade. O esquadrão da Marinha dele é dizimado pelo bando do Arlong, na apresentação do bando, no mangá. E recomendo, quem tá aqui nesse vídeo, que adentrou One Piece por essa série, vai pro mangá. É uma obra fantástica e é a melhor mídia para você absorver o One Piece, tá? O live action é muito competente, as notas no Rotten Tomatoes estão muito condizentes. 83% da crítica, 95% do público, mas o mangá ainda para mim é a melhor coisa, velho. E essa série é uma porta de entrada para drogas mais pesadas, né? O mangá. Bom, e aí a Nami, como a gente tava falando, ela fala que foi transferida ao Morgan. Eu nunca ouvi falar do quem é você? Ela, não, porque eu fiz esse pedido para servir sob o seu comando. Alimentando o ego dele, que ela já percebeu que ela nem entrou na sala ainda, hein? Mas por fora da base você já percebe que o cara é um egocêntrico, né? E aí, na sala dele, você vê... É legal aquele climinha de investigação, a Nami ali com o Luffy.
ela mais maliciosa, ele mais infantil, e o climinha de investigação, uma passagem secreta. O Luffy olha pra Nami pelo telescópio, tem aquele filtro de olho de peixe na cara dela, que naturalmente já soa mais engraçado. Eu teria deformado um pouco mais pra dar mais humor, um pouquinho mais. E eu achei legal, né, a Nami escutando os tec-tec-tec do cofre pra tentar abrir. Só que a solução, né, com o Morgan tendo percebido tudo e voltando, é arrancar. O Luffy arranca, vai esticando os braços, ela também ajuda. E aí vai os dois. Muito One Piece a cena, eles caindo da janela lá embaixo. E aí é porradaria no pátio. A Nami se mostra uma excelente combatente, que geralmente no mangá você vê ela dando uma cipuada ou outra e numa pose estilosa com o bastão. Mas aqui ela manobra e tal, ela consegue lidar com os vários marinheiros. O Inaki, ele brilha muito em sua atuação nas coreografias, nas cenas de ação. Eu acho o ponto mais alto da atuação do Inaki Godoy enquanto Luffy quando ele tá lutando. Você vê o Luffy se divertindo, ele dá um socão em alguém, o marinheiro cai e ele aponta, né? Depois ele dá um outro soco e pega no bíceps e fica impressionado. Muito legal, né? Os trejeitos. E aí o Zoro, que saiu do pátio, foi pegar as espadas de volta, tava ali pra sair da base, pô, eu vou ficar pra ajudar. Ele até pensa, né, ir embora, mas, pô, vou colar junto. Esse menino aí, ele me fez pensar por uma outra ótica. E aí você vê os três juntos, finalmente, lado a lado, os caminhos se convergiram ali. E temos a luta do episódio, né? Luffy Zoro versus Morgan. E essa luta foi um deleite, gente. Primeiro que tem umas curiosidades aí, né? Que o Morgan revela que derrotou o Capitão Kuro. Isso é um easter egg até pro mangá, tá bom? Porque tem um micro flashback do Capitão Kuro no mangá e ele pisa no pescoço de um marinheiro e esse marinheiro é hipnotizado pra acreditar que capturou o Capitão Kuro. Mas não capturou coisa nenhuma. Ele volta com um minion do bando do Kuro, que foi hipnotizado também pra pensar que é o Kuro, e aí por isso que o Morgan foi promovido. É o Morgan, o marinheiro. Ele foi promovido por isso, mas ele não capturou não, sabe? E eu acho muito legal, quando a gente entra nesse ponto aqui, né, que é um easter egg até pro mangá, eu acho legal um easter egg original do mangá, sendo mais detalhado no live action. Eu acho que esse é o tom de easter egg. Eu acho que fica muito positivo. E tem uns planos bem fechados nos olhos dos personagens, uma parada meio faroeste. Aí você vê que legal eles estarem usando esse tipo de linguagem. Ótimas coreografias de luta. E aí tem aquela, né? A direção de atuação é uma coisa e a direção de coreografia é outra. Eu acho que a direção de coreografia ela é bem mais competente do que a direção de atuação. Chega no momento que o Zoro coloca a bandana e finalmente revela que ele tem 3 espadas porque uma vai na boca. E é muito interessante aquilo, né? Pô, olha como o cara luta, olha a força que ele tem na mandíbula, né? E tal. E você vê que ele, nesse estilo de 3 espadas, ele é bem mais forte quando ele tá lutando com 2 ou 1. E o Luffy e o Zoro se alternam muito bem. Primeiro eles começam meio atrapalhado, o que é do roteiro, mas depois eles entram numa sintonia, tem um plano, você vai por baixo, eu vou por cima e pá. E aí finalmente rola o Gun Gun Whip. Em plena luz do dia, você vê um efeito visual muito bem executado, gente. E aí no final o Zoro até fala Gun Gun Whip. Claro, todos os grandes lutadores nomeiam seus golpes de batalha. Não, eu não vou fazer isso. E ele não faz. Realmente o Zoro ele não nomeia os seus golpes, né? E um outro ponto interessante é o que a gente vai fazer com o cofre agora. O Zoro carrega o cofre igual ele carrega a jaula em que o Luffy vai parar. O Luffy é preso pelo bug, fica dentro de uma jaula. E o Zoro carrega essa jaula. Então é uma referência à maneira como ele carrega. Muito legal. Referências
do original. Daí tem o Helmepo aparecendo ali no finalzinho, né? A despedida do Cobb. E quando o Inaki vê o que o Zoro fez com o cabelo do Helmepo, eu achei a risada dele meio contida. Eu queria ver um Luffy mais gargalhante. Ele gargalha pouco. Ele dá umas risadas mais sutil, sabe? Mas tudo bem, tudo bem. De novo, é aquela crítica que é picuinha, tá, gente? Não vou ficar, pelo amor de Deus, né? E aí, por exemplo, o Garp mesmo, eu não tava curtindo muito o tom do Garp, mas no episódio 5 ele se solta, saca? E aí o Cobb dá um socão no Helmepo, decide ficar pra se alistar. E muito louco, porque quando eu vi o primeiro episódio em São Paulo e de novo no Rio de Janeiro, e eu vi só esse episódio, eu fiquei, vai parar por aí a participação do Cobb? Se parasse por aí, eu achei que ele poderia ter aparecido mais no meio daquela batalha lá, né? Não lado a lado com o Luffy, Zoro, Nami, mas por ali, com medo, sei lá, fazendo um papel meio que de Usopp. Mas não, ele aparece depois e aí, ok, ele ter sumido ali, a despedida e tal. Aí, no final do episódio, temos umas sequências bem interessantes que o Garp e o Bogard recebem uma ligação. Eles que estão investigando a Baroque Works, mas estão meio que perseguindo sombras, porque é uma organização secreta. E eles recebem a ligação de que o mapa da Grande Rota foi roubado por um pirata do Chapéu de Palha. É interessante, né, que para impedir que piratas saiam dos Blues, que são os mares menores, o South Blue, West Blue, East Blue e North Blue, a marinha impede da galera ir pra Grande Rota, né? Pra não achar o tesouro. Então o mapa da Grande Rota é escondido, trancafiado. Mas o Garp não foi bem só por isso, né? Chapéu de palha. Aí é que começa a gente pensar, né? Que conexão é essa? Fecha o episódio com uma sequência envolvendo Kabaddi e Bug. O Kabaddi, gente, tava lá no bar em que o Luffy, o Zoro e a Nami, apesar de não interagirem, onde eles se reúnem pela primeira vez, né? O Kabaddi tava lá, querendo o mapa da Grande Rota pro Bug. Mas aí não quis se meter em confusão, né? E aí você vê a recompensa do Bug, 15 milhões, caramba, a Alvida foi 5, o Bug vale 15. E é muito legal a interação dos personagens com o cartaz de recompensa, né? O Bug dando um chega pra lá no cartaz, a interação da Alvida nem deu pra perceber direito, né? Ela levanta a clava, mas não tem uma relação muito clara do cartaz dela, que é uma pós-produção, né? Até uma quebra de quarta parede, né? Essa interação. E ela levanta a clava e o cartaz some, pá. E muito legal a apresentação do Bug também. O ator do Bug brilha, velho. É um dos melhores aqui do live action. E aí, gente, no geral, quando eu vi esse primeiro episódio, eu senti falta de política. No começo, a gente sabe que a política de One Piece é mais sutil. Porém, no mangá, sabe aquelas estátuas, e que aqui tem uns quadros renascentistas também do Morgan? O Morgan, ele tá fazendo uma estátua bem maior, e tudo bem se não tem a estátua no live action, né? Tem as outras estátuas lá, os quadros. Mas para fazer aquilo, ele estava aumentando os impostos à Cidade das Conchas e estava pressionando o povo. E eles comentam isso. Então, acho que faltou esse tom mais maduro para mostrar a corrupção na Marinha. Acho que ficou o Garp chegando no segundo episódio. Acho que ficou uma parada meio, tal. O Cobb até comenta, né? Pô, não é essa Marinha que eu quero me alistar. Mas a gente vai vendo que independente de onde você tá, existem pessoas boas, pessoas ruins. Então, é interessante. É uma contravenção, né? O Luffy, ele ser um protagonista que é um pirata e um dos seus primeiros inimigos ser um marinheiro, que é aquele cara que deve lutar pela justiça, pela paz. Então a gente começa a pensar numas coisas aí, né? Pô, é interessante a maneira como o One Piece vai expandindo a nossa mente, né? E aí eu vejo que, quiseram passar uma maturidade ali na violência do Zoro cortando o Mr. Seven. Olha que adultão. Mas, adultão ter mais camada política. Né? No mangá tem muito. Então, vão vir umas coisas mais grandiosas, mais cabeçudas aí. Eu tô muito curioso pra ver como é que eles vão trabalhar. Mas, nos 2 últimos episódios, eu acho que isso é trabalhado com muito louvor, sabe?
até mais do que no mangá, na passagem que é adaptada para os últimos episódios. E agora vamos ao episódio 2. Só relembrando que esse episódio 2 adapta o volume 2 inteiro, tá? E também adapta até a meiota do volume 3, como eu falei anteriormente, até o capítulo 21, tá bom? O episódio começa na Vila dos Moinhos, né? Muito interessante a Makino explicando sobre os frutos do demônio. Você comer um fruto do demônio, Luffy, vai contra as leis da natureza. E aí a mãe natureza faz com que os oceanos te rejeitem. Você perde os seus poderes e perde energia em contato com a água do mar. Então, caramba, o cara precisa estar navegando. O mundo de One Piece ele é feito de ilhas. Ele tá em alto mar o tempo todo na viagem dele e não pode cair ali, né? Realmente já é uma parada bem perigosa. E o Luffy, o Shanks, diz que vai atrás do One Piece finalmente. Pra você ver como é uma jornada difícil, né? O cara que tava lá na execução do Roger, mais novinho, ele só vai agora. Ele tava navegando já, fazendo uns saques, tava sendo piratão, mas é agora que ele vai atrás do One Piece. E aí a gente vê o nosso trio navegando. O bando, né? O bando não. A Nami e o Zoro não. Não sou parte de bando de ninguém. A gente só tem uma convergência de interesse aqui, né? E a Nami tá querendo ver os tec-tec do cofre, pá. É legal que o cofre tem um símbolo do governo mundial. Aquela cruz com os círculos nas pontas, né? E também um círculo no meio, no cruzamento ali. O Luffy tá irritando a Nami. Ele parece mais o Chaves. Sabe quando o Seu Madruga tá querendo ler um jornal, aí chega o Chaves assim, de um lado do outro. O Seu Madruga fica pistola. É o Luffy enchendo o saco da Nami, ela dá um chega pra lá nele que o chapéu dele voa. Aí ele pega no ar. Opa, pô, isso não foi legal, hein? Isso aqui é o meu tesouro. E é muito legal esse conceito também do que é um tesouro pro Luffy. Ele não tá nessa jornada por ouro, joias. Não, ele quer viver uma aventura. A noção dele de tesouro, o tesouro dele ele já tem, que é o chapéu dele. Ele tá construindo um outro tesouro que é as amizades dele. E tipo, vamos lá, velho. Ele quer achar o One Piece pela aventura. Mas o One Piece ele é um tesouro mesmo, tá, gente? Não é tipo os amigos que fizemos no meio do caminho. O próprio autor já confirmou que vai ter um tesouro. E, bom, a Nami finalmente abre o cofre, né? Escutando os tec-tec-tec. E aí tem um cartãozinho da Baroque Works, tem um panfleto velho da Marinha, o cartaz do Capitão Kuro, que é o antagonista dos episódios 3 e 4, 16 milhões, né? Você já vê, pô, Capitão Kuro. Nesse momento você fica, né? Foi capturado pelo Morgan. 16 milhões. 1 milhão a mais do que o Bug. E o famigerado mapa da Grande Rota. É bem legal que a Nami desenha, a grosso modo, a geografia geral, básica do mundo de One Piece. Ela fala sobre os Blues, né? Que são separados aí pelo cruzamento da Red Line, que é uma cadeia contínua de montanha, e a Grande Rota, certo? Que se cruza com a Red Line e divide aí os Blues, tá certo? E sobre o One Piece ela também fala: Luffy, isso é mito, é uma lenda. Então você vê como é reiterado que é difícil de você achar o One Piece. O Luffy tá começando a jornada dele agora, mas faz 22 anos que o Roger morreu e ninguém achou esse tesouro. Onde é que tá esse danado desse tesouro? E aí vem o pó do sono do Bug. Ele usa um sonífero lá. O Luffy é ligeiro, que ele engole o mapa da Grande Rota, e ainda bem que voltou pela boca, viu? Fiquei lembrando disso agora. Porque se o Luffy fosse cagar esse cilindro aí, eu acho que, por mais que ele seja de borracha, ia ser levemente incômodo. E aí, bom, tem o logotipo do Bug, muito legal isso, a gente comentou antes, né? Cada episódio tem o seu logotipo. O bando, a princípio, pensou que tava sendo capturado pela Marinha, mas não, velho. E o Luffy, inspirado no Shanks, ele quer conversar. Olha que legal, muito bacana, né? Um homem precisa ser forte, mas também precisa ser bom. Seja bom, Luffy. Muito legal. E aí, somos apresentados ao circo do Bug. Ele que... Pô, não tem um navio, né? Na série. Eu acho que ele deve ter, mas não apareceu. É corte de gasto, né, também. Mas ele tem um circo montado ali, bem elaborado. Eu acho que ele usa aquela ilha como base, que nem o Shanks
tava há anos pegando aquela Vila dos Moinhos ali como base, né? E adorei o bando dele performando. O Moji é o Liminha do bando, né? Porque ele não fala nada, só levanta umas plaquinhas, aplaudam, dá risada aí, não sei o que, eu pronto, é o Liminha. O Bug, no caso, é o Silvio Santos, né? E, gente, eu adorei esse conceito da plateia ser o povo da cidade acorrentado, escravizado ali. Eu amei esse conceito, é macabro. Então, o Moji Liminha levanta as placas, dá risada, o povo... É muito assustador, velho, muito assustador. E eu gostei também das piadas com o nariz. O inglês, né, ele faz ali uma aglutinação, né? Everybody knows you, knows, nariz, muito legal. E o ângulo que o Bug vai olhando é muito mangá também, né? O trio tá lá desfocado e o Bug meio que de costa, assim, o ângulo da orelha, da bochecha dele, do nariz dele, né? O que é que você disse aí? Muito bacana, como as nuances, né? De como o Bug, ele vai falando mais de boa até que ele fica sério e assustador, né? E esse é o começo do Bug mesmo. Ele vai ficando pitoresco já no decorrer da temporada, mas ele é ameaçador quando ele aparece no mangá. E a Nami trai o bando, porque ela não quer morrer ali. Ela tem um objetivo. Então ela joga o chapéu do Luffy, sabe que ele vai pegar, ele estica, aí ó, tu tem um freak, um esquisitão aqui pro teu show, pro teu circo. Só que aí quando a Nami sai do circo, ela vê a cidade destruída, né, velho? E ela se revolta. E a gente sabe por que ela se revolta. A gente passa a conhecer essa parada no episódio 7, no episódio 8, né? Nos finales da temporada. E aí quando ela é pega de volta, você já vê que ela tá com outro semblante. Ela compra a luta daquela cidade que foi escravizada pelo Bug, né? E, bom, o Bug, a gente sabe que é o mapa da Grande Rota e tá ali na barriguinha do Luffy. O episódio vai se alternando com a base de número 153 da Marinha, do Morgan. O Kobe já é um cadete, junto com o Helmeppo. É interessante a sutileza da construção do Helmeppo, porque ele é alguém que quer impressionar o pai. O pai bateu nele no episódio passado e diz na frente do Helmeppo pro Zoro: gostei de você. Então você vê que nas entrelinhas o Helmeppo ele quer ser alguém forte, ele quer ser reconhecido. O próprio Bug ele diz nesse episódio: quando eu achar One Piece um dia, todo mundo vai me amar. Saca? É mais ou menos isso que o Helmeppo quer, mas ele já tá, o Helmeppo no caso, no melhor caminho, né? E chega o Garp na base, tá investigando sobre os passos do Luffy. É legal que a cada arco a Marinha atua de uma maneira diferente, não é repetitivo. E aí o Morgan vai contando as lorotas sobre os causos que rolou lá. Não, porque o Luffy matou uma galera. E que conversa, hein? Daí vem mudança de núcleo, a gente volta pro Bug. O Luffy tá sendo torturado a esse ponto. Pelo menos o Bug tá tentando, né? Porque o Luffy até grita ali pra entrar na brincadeira. Ele não tá sentindo dor nenhuma, né? Ele consegue se esticar muito. Então, o Bug começa a apelar pra uma tortura psicológica. Mas o Luffy também... não aconteceu grandes coisas com ele assim, né? Pelo menos ele não demonstra... Ele é de boa. O momento atual dele, ele tá muito tranquilo. Ele tá de bem com a vida, ele tá bem resolvido. E aí, o Bug vai cavucando o passado, ele fala em ídolo, vê o chapéu. Aí vem a conexão do Bug com o Shanks, que eles já se viram a mesma tripulação. E diz Bug que Shanks o traiu, aquele invejoso. Aí tu acredita em quem, mano? Porque o cara escraviza o povo aqui, o Shanks todo boa gente, né? E a atuação do Jeff Ward, importante a gente falar o nome dos atores, né? Porque tem um nome, né? Tem um rosto ali muito importante. Esse cara é muito bom, das melhores coisas da temporada. E quem tá esticando ali no maquinário o Luffy não é ninguém do bando do Bug, é o prefeito Boodle, que não recebe nenhum nome aqui, mas tá lá com a caracterização do Boodle, né? Uma participação reduzida, a gente não tem o Chuchu, quer dizer, tem, mas é um easter egg lá no final do segundo episódio, e tudo bem. Então, o Bug, ele começa a ir em camadas, né? Pô, tortura física não funcionou, psicológica também não, então eu vou colocar uma criança no lugar do Luffy. E aí, moleque, pega um menino da plateia, bora ficar grande
rápido. Caralho, velho, muito assustador, né? E aí o Luffy se liberta, manda um Gum Gum Pistol e a cabeça do Bug vai longe, velho. Vai no colo de uma mulher, né? É aterrorizante a maneira como foi tudo. Só que aí o Bug revela que comeu o fruto Chop Chop, né? O Bara. É muito legal que lá no original do live action, eles adaptam tudo pro inglês. E como eu queria ver essas adaptações aqui pro português, tanto na dublagem quanto na legenda, tá, gente? Às vezes você vê, por exemplo, o Luffy no episódio posterior mandando o Gum Gum Bell, que é o sino de borracha, e aqui fica Gum Gum Gomu Gomu no Kane. Velho, para um público novo, que eu acredito que é o principal alvo para trazer mais fãs de One Piece, a gente não tem uma dublagem e uma legenda 100% acessíveis. Peca nesses aspectos. E aí, bom, o Bug, ele demonstra o uso do poder dele, efeitos especiais perfeitos aqui pro Bug, tá? Incrível como ficou a separação, ele voltando com as partes, e aí também a furtividade, né? A mãozinha aparecendo atrás do Luffy, espremendo a bolinha do gás do sono. E pelo visto a Bug Dama é a bola Bug, que no caso ele usa em canhão para destruir a vila. Virou essa bola sonífero, né? Eu acredito que a bola Bug devastadora não entrou no orçamento aí. E, bom, Zoro e Nami foram presos, estão com Kabad. O Kabad chega e começa a falar sobre o Zoro. Não, porque você me caçou e não sei o que lá. E o Kabad e o irmão do Kabad estavam no reino de Goa. E aí uma curiosidade interessante geográfica para você que é entrou agora, né? Em One Piece, curtiu a série, é um fã mais casual. E tudo bem, você é tão fã quanto uma pessoa enciclopédica, como eu, que amo os detalhezinhos, tá bom? Vem com nós. Mas olha o detalhe. A Vila dos Moinhos do Luffy, onde é mostrado o passado dele ali com o Shanks, fica na ilha Dawn, que significa amanhecer. E nessa ilha também tá o reino de Goa, onde o Kabad e o seu irmão foram caçados pelo Zoro, né? E pelo visto, o Zoro conseguiu capturar o irmão do Kabad. Então é interessante um background pro Kabad, né? Ele não teve uma luta com o Zoro, mas é isso, velho. No live action você ter situações, não precisa ter uma lutinha sempre. A gente não tá tendo um shonen de porrada aqui. É uma parada que valoriza mais os diálogos, a história, os contextos, o andamento, né? O caminho dos personagens. E aí você vê esse background do Kabad entrelaçado com o do Zoro, eu achei bem interessante. Daí troca pro núcleo da base da marinha e o Garp chama o Kobe pra ter uma conversinha. E é papo sério. Porque o Garp tá desconfiando que o Kobe é infiltrado e tá ajudando o Luffy. E é um realismo bem coerente. Eu gostei de ver isso no live action. E isso é um momento também pra provar como o Garp ele é um bom investigador e também evoluir aí as camadas do Kobe, que também é muito bem interpretado. O Kobe, ele revela o seu passado, fala que foi capturado pelo bando da Alvida, ele sempre teve esse sonho de virar marinheiro, o Luffy o salvou e tal. E o Garp, no final das contas, fica feliz, né? Que o Kobe falou a verdade, pô, é a qualidade de um bom marinheiro. Você falou a verdade. E até o Bogard tá ali, né? O Bogard que tem muito tempo de tela, hein, velho? Caramba, o Bogard do mangá deve estar fazendo que nem jogador de futebol quando marca gol. Tá ligado? Porque é uma participação bem legal aqui. E aí o Kobe fala, agora que eu entrei pra marinha, o Luffy é meu inimigo. Eu sou marinheiro, ele é pirata. Então os caminhos se separaram. O Garp, beleza. E aí, muda pro passado do Luffy, com o ataque do Riguma. É uma sequência bem bacana, né? Que o Riguma volta pro bar, já esculhambando o bar, tá lá só o Luffy e a Makino. Aí o Luffy provoca o cara e é bronca, né? Porque ele é um bandidão barra pesada. E aí vem o Shanks e fala uma frase muito legal. Que bom que ela tá aqui. Quebrem uma garrafa de rum em mim, façam uma bagunça pra eu limpar aqui no bar que eu deixo quieto. Mas nunca machuque um amigo meu. E é isso, né, gente? Isso é uma característica muito legal. A fidelidade para com seus amigos.
na vida real. É umas paradas que a gente tem que absorver de One Piece. E aí eu achei muito legal que o Shanks, ele só aponta, ele faz uma... Ele simula uma pistola ali com a mão dele e o Urukiru é que atira, velho, num dos capanga do Higuma, né? Então é muito legal você ver a sintonia do bando. O Shanks, ele não... Enquanto capitão, ele não precisou dar uma ordem falada ali, né? A galera já entende. Mas precisamos falar do Urukiru, que é aquele homem negro mais gordinho, que tem uns óculos, né? Umas lentes aí, enfim. E que tá comendo uns frango frito. Gente, eu achei que, obviamente não foi a intenção, mas escapou uma paradinha que lá pra América do Norte pode pesar um pouco, do simbolismo do Urukiru enquanto um homem negro comendo um frango de uma maneira mais animalesca, assim, dando uma mordida, né? E eu acho que isso pode soar bem racista lá nos Estados Unidos, né? Vocês sabem, né? Aquela parada da melancia. Pesquisem sobre símbolos racistas para eu também não me adentrar muito nesse papo aqui. Mas o frango frito, a melancia, o Jim Crow. Então, pô, a gente sabe que o Matt Owens, um dos produtores, apaixonado por One Piece, é um homem negro. Mas aí eu fiquei... Acho que escapuliu isso aqui, pode pegar mal em uma determinada região do mundo, né? Continuando aí as cenas de ação, o Ben Beckman e o Urukiru brigando, pô, que delícia. O Yasopp, a princípio, tá ali tomando uma cerveja, velho, enquanto tá rolando uma briga mortal do lado dele. Eu adorei esse tom, pra você ver como o bando do Shanks, ele é superior, é um bando forte, experiente, mas em determinado momento o Yasopp levanta e eu adorei que ele faz uma bala ricochetear 2 vezes pra atingir o inimigo que já tava imobilizando, né, o Urukiru, usando o Urukiru como escudo. E aí a câmera vai girando, e os homens se alinhando, a giripoca piando e as armas disparando, numa cena bonita de ver. Tudo lindo, mas cadê o Luffy? Daí, na alternância de núcleos, a gente volta pro bando do Bug e o Luffy agora tá num tanque com água do mar. Se aquela tortura esticando ele não funcionou, vamos colocar ele na água do mar. E como a Makino, a dona do bar lá do passado do Luffy, explicou no começo do episódio, né? O fruto do diabo faz o usuário enfraquecer no mar. Aqui na série, qualquer água que toque o Luffy já enfraquece ele muito. No mangá, é mais mergulhar mesmo no mar. Mas é isso, novos parâmetros, tá tudo jóia. Acho que o roteiro precisava disso pra ser ágil em alguns momentos, né? E de boa demais. Só que nesse momento, eu fiquei perguntando, cadê o bando do Bug? Vocês notaram que ele já tava sozinho ali com o Luffy? Aí tava o Kabad com o Zoro e a Nami e o bando dele, pô. Fazendo as piruetas, coisa, ou pelo menos de stand-by. Cadê o Moji? Sumiu, né? Então eu achei um problema de roteiro desse episódio. O bando do Bug some. Esquecido no carnaval. Mais esquecido, talvez, até, do que o Django e o Hachan, né? Aí pra quem leu o mangá, sabe quem são esses dois. Daí a gente volta pro passado do Luffy. Ele que tinha sumido tá no barco com o Higuma. E aí vem o monstro marinho gigante. O monstrão, ele vira o barco dos dois, né? Ambos caem no mar. O Higuma é puxado pelo bicho. E muito legal a rima visual do Luffy pequenininho se afogando e o Luffy do presente também se afogando ali no tanque. Eu adorei isso. Shanks aparece, finalmente, salva o Luffy, coloca ele ali no barquinho, né? E o monstrão aparece, um CGI muito bonito que a gente já pôde conferir pelo trailer. A textura da pele de peixe, o molhado, né? Da água do mar. E o monstro até dá uma mordida ali. O que é que aconteceu? Meu Deus, será que pegou? E os dois se olham e você vê o Shanks espantando o bicho só na moral. Some daqui. Vai embora. Você fica, velho, esse cara aí tem umas paradas. É Akuma no Mi, no caso, fruto do diabo, deixando mais acessível pra vocês, né? Que pode ter gente que é Akuma no Mi, sabe nem o que é japonês, nem se liga no Japão, tá ligado?
E aí, gente, pra quem só vê a série, eu acho que é legal desenvolver isso já pra vocês. Isso é o hack. Basicamente é um poderzinho do mundo de One Piece. Geralmente você vê isso em outros mangás, tá? No Naruto é o chakra. No Bleach é o Heiatsu. No Hunter x Hunter é o Nen, né? Então aqui é o hack. E esse poderzinho, ele vem da determinação de uma pessoa. Então todo mundo pode ter hack, desde que você tenha determinação, experiência, né? E esse especificamente é o hack do rei, para ser mais preciso, tá bom? Não é de rei, pô, Matheus me deu spoiler, quer dizer que ele vai virar o rei dos piratas. Não, é para você ver quanta determinação ele tem, uma determinação de um conquistador. Ele conquistou aquela fera naquele momento, sabe? Só que aí você vê que o braço do Shanks foi devorado. Doideira, né? Ele ter perdido um braço pra salvar o Luffy, velho. E ele disse, não, isso aqui é besteira pra ter salvado meu amigo, né? E, na prática, foi uma lição de como os mares são perigosos e como o Luffy realmente não estava pronto. O Luffy não estava entendendo isso. E ele só entende quando vê uma pessoa querida pra ele, o ídolo dele, perdendo um braço pra salvar ele. Imagina a culpa na cabeça dele. Daí, voltamos pro núcleo do Bug, agora pra o Zoro versus Kabad. É como a gente fala, né? Não é uma luta em si, mas tem uma troca de violência ali, né? A Nami, ela consegue se libertar da gaiola que ela tá, a Kabad fica pistola com o Zoro, né? O Zoro só nas provocação. Você não tem medo de morrer, não? Não, eu só não tenho medo de você. Muito bom. Mas é aquela, né? O Zoro muito provocador e tal. Mas eu acho que aqui já tava num tom mais interessante, porque o cara já tava antagonizando o Zoro de antes, né? Então o Zoro tá comprando a briga. E é muito interessante que você vê como o Zoro percebe o Luffy, como o Luffy mudou os rumos dele. O Kabad até diz, você acredita nele? E aí o Zoro diz, eu não preciso, porque ele acredita nele mesmo. E é uma relação interessante, porque no primeiro encontro, no mangá, na base da marinha lá do Morgan, o Zoro diz pro Luffy, ó, você persiga o seu sonho, porque se você desistir, se você me atrapalhar no meio do caminho, eu mato você. Quando eles se juntam, eles realmente não estão nessa sintonia toda, mas o Zoro vai sendo conquistado aos poucos, realmente. E ele gosta disso, de ver no Luffy, que o Luffy, pô, confia no próprio Taco. Ele acredita nele mesmo, né? E aí a Nami se liberta, surpreende o Kabad. O Kabad vai parar no braço do Zoro, velho. Aí o Zoro... O Kabad fica bem pertinho, né? O Zoro dá aquele mata-leão. E esse é o único leão que aparece no episódio, porque também não temos o Reach aqui, né? Dá pra entender, gente. É muita criatura. Vai ter que cortar umas coisas, né? E aí a Nami revela o seu plano. Bater em cada palhaço que aparecer. É uma pena, né, que esse seja seu plano, porque deixa eu te contar um negócio. O bando do Bug já não tá mais aí, né? E não me pergunte por quê. A gente falou anteriormente, mas eu não sei onde esse povo foi parar. Depois do versus Kabad, temos o versus Bug. A Nami já chega jogando bastão no tanque, que trinca por conta da pressão da água. Então é dois movimentos aí, né? A pancada que a Nami deu, mais a pressão da água. E aí o Bug pergunta onde tá o bando dele. Pelo menos teve essa frase, mas ficou mal construído, gente. E o Zoro diz, não, eles não vão vir. Pô, como assim? Quer dizer que o sumiço do bando do Bug ficou em off, mas foi o Zoro e a Nami que acabaram com todo mundo? Fora aí do picadeiro, do circo? E por que foi todo mundo? Sabe? Ficou muito mal explicado esse sumiço do bando do Bug, velho. E aí, nesse momento, o Zoro tenta cortar o Bug e não dá. Posteriormente, o Zoro até espeta, e aí o Bug sente dor. Você tem que espetar. Se você corta, tá de boa, que ele consegue se dividir sem sentir dor. E aí o Luffy, ele vomita finalmente o cilindro com o mapa. E é muito interessante nesse momento que tanto o Luffy quanto o Bug vão atrás dos seus respectivos tesouros. O Bug atrás do mapa e o Luffy atrás do chapéu. Você vê como ele valoriza, né? E o Zoro, a Nami estão observando aquilo. Daí
O Bug finalmente ele vira picadinho, é belíssimo de novo o uso do poder, ele vai atacando de lugares aleatórios, de novo o efeito dele se juntando, se separando. Agora, no mangá, ele tem um ponto fraco, que é os pezinhos dele não voam, os pezinhos dele continuam andando, e aqui você vê que até o pé dá um chutão na Nami, né? E ele vai atacando a galera e pá. E aí vem o Luffy parafraseando o Shanks. Só que no contexto dessa situação, né? Ó, para com isso. Você tá batendo aí na Nami e no Zoro? O Bug Down chega pra lá nos dois, né? E aí o Luffy diz, você pode jogar a água do mar em mim, que foi o que aconteceu, que eu deixo quieto, mas nunca machuque os meus amigos. Pô, muito da hora, né? As rimas visual, a lição que o Luffy aprendeu ali, né? Ele ficou forte, mas ele também virou um homem bom. E aí vem o Chop Chop Cannon do Bug, velho. Esse momento todo, o traveling de câmera, as acrobacias do Luffy, eu achei tudo muito demais, sabe? E aí o Bug atinge o chapéu do Luffy com as facas, velho. Foi pesado ali, hein? Toda a noção de tesouro, a outra mão enforcando o Luffy. Só que aí o Luffy se livra e pede pra Nami começar a guardar as partes do Bug nas caixas. No mangá é mais uma ideia da própria Nami. O Luffy ele não pensa isso, ele só vai dando lapada no Bug, né? Chuta o saco do Bug, né? É engraçado. E aí no mangá, no caso, aqui não tem muito essa de chutar as bolas do Bug, né? E aí o Bug no final fica só o cotoco. Rola isso no mangá também, vem o Gam Gam no Bazooka do Luffy e resolvem a situação, né? E vão soltar o povo. O Zoro já tava preparado pra ir embora, né, mano? Vamos soltar o povo, velho. E aí o Budo, o prefeito, ele até pergunta, mas então agora nós continuamos prisioneiros, só que agora é de vocês, né? Porque vocês são pirata. E aí o Luffy, relaxa que a gente é pirata diferente. A parada aqui é outra. E é legal que tem uma ceninha pequenininha da Nami desamarrando o povo e olhando pro Luffy. Tipo, legal isso que ele tá dizendo. Na base de número 153 da Marinha, a gente vê que o Garp prende o Morgan lá no tronco em praça pública. E é legal que ele descobre aí toda a corrupção, né? Como o Morgan é loroteiro e tal. E como ele tava oprimindo os próprios marinheiros dele. E o Garp fala de tipo, pô, a gente tem que ser mais veemente na maneira como a gente persegue os piratas e esmagar o sonho deles. Então o Garp, ele tá sério na situação, né? E ele fala, né, há consequências para as ações deles e as consequências somos nós, a Marinha. É um discurso, o tom, os ângulos, até parecido com o discurso do John Giant no mangá, só que no final do East Blue, quando o Luffy ganha a recompensa dele e tal. Então eu achei bem bacana que o tom tem uma despedida do Luffy, né, com o povo da vila do prefeito Boodle. Ele vai embora, o prefeito Boodle oferece um lanchinho. Não, pô, vocês precisam mais que eu. Só que ele vai e volta, pô, é só pegar um pãozinho aqui. E aqui é o momento onde o Chuchu aparece e tal, como um easter egg. Não tem todo o contexto do Chuchu, é um momento bem tocante. Tem grandes momentos tocantes no East Blue que a gente... são adaptados no live action, mas eu acho que o do Chuchu valeria, hein? Acho que valeria. E vemos a promessa também na Vila dos Moinhos, velho. Na despedida do Shanks, ele dá o chapéu pro Luffy. Momento icônico da série, seja qual mídia, mangá, anime, live action. Porque o Luffy fala pra ele, um dia eu vou ter um bando pirata, quando eu estiver pronto, que agora eu sei que eu não tô, eu aprendi a minha lição, mas um dia eu vou ter o meu bando e eu vou te superar. E aí o Shanks, beleza, gostei do que eu ouvi. Fica com o meu chapéu, é um chapéu importantíssimo pra mim, e me devolve quando a gente se encontrar como pirata. Da hora, né, velho? E no finalzinho o Shanks ele ainda manda uma frase muito fofa. Seja bom, Luffy. Que da hora, que conselho, né? E é isso que a gente vê que o Luffy é, né? Então tem as rimas visuais das despedidas, tanto o Luffy saindo daquela ilha em que ele enfrentou o Bug, quanto o bando do Shanks saindo da ilha Down, da Vila dos Moinhos, né?
E nas últimas cenas, né, no bando do Luffy já, né, a galera já se sentindo mais pertencente enquanto bando depois do bug, né, depois de terem passado pelo bug. A gente vê que a Nami costurou o chapéu do Luffy, que foi perfurado pelo bug. Pô, você disse que era o seu tesouro, né? Então, da hora a delicadeza da Nami. Começa um episódio, o Luffy dizendo, quando ela joga o chapéu dele pra lá, pô, isso não foi legal. E aí, né, a maneira como um trata o outro e a atitude da Nami agora, né, costurando o chapéu. E o Zoro até pergunta, né, pô, todo dia vai ser essa loucura contigo, velho? E pelo visto, né, vai. E o Luffy, ele usa uma frase do Shanks muito da hora, gente. Guardem isso pra vida, tá? Que o Shanks sempre dizia que se o caminho que você percorre parece ser fácil, então você tá no caminho errado. E bateu muito em mim essa frase, velho. O Zoro até fala, pô, esse Shanks parece ser um cara bacana. E eu não lembro, velho, do Zoro no mangá ter falado algo assim do Shanks. Muito legal, né? Aqui no live action, ele se referia ao Shanks. E o episódio acaba com o Luffy dizendo que a próxima parada é a Grande Rota. Então, pra quem só vê a série, já pode pensar, caramba, será que eles vão chegar no próximo? Mas você vê como o mundo é grande porque eles ainda passam por outras aventuras, né? E aí no finzinho mesmo, a Nami pega um Dendemushizinho na intoca lá, né, numa tábua falsa, dentro daquela parte coberta do navio, liga pra alguém e diz, ó, sou eu, pode avisar pra ele que eu tô com o mapa. Eita, pô, ela tá falando com quem? Então o Zoro já tá mais conectado com o Luffy, e a Nami, ela ainda tá no processo de conexão, mas muito de leve, porque ela é pé no chão para com os outros objetivos dela. E aí você tem aqui 2 excelentes episódios de live action. É um começo, além de um piloto dos melhores pilotos que eu já vi, a gente tem um baita segundo episódio. Não dá pra encaixar tudo. Você tira o Rich, tira o Chuchu, o Moji também é o Liminha, como a gente brincou aqui. Não tem uma luta do Zoro versus Kabad, mas eu gostei do passado do Kabad ter entrelaçado com o contexto do Zoro ali de caça pirata também. O bug, o uso dos poderes, as rimas visuais. É um baita episódio. E, gente, se você chegou até aqui, viu esse vídeo todinho, sem pular, você diz aí, ó, Bug será o rei dos piratas. Tá bom? Essa é a frase para quem chegou no finalzinho. A gente tá comentando o episódio enquanto analisa cada ponto. Eu quero trazer um material muito completo para vocês aqui no YouTube. E claro, espalha esse vídeo, dá like que é importante, clica no sininho, faz as coisas todas, que a gente cobre muito conteúdo de One Piece aqui. Há 11 anos, como eu falei no comecinho do vídeo, e há 20 anos que eu leio, velho. Então eu tenho um amor muito grande, todo o efeito borboleta de positividades que tem na minha vida. A minha esposa eu conheci por conta do meu caminho com a obra. Então tá sendo muito especial poder produzir esse conteúdo esse tempo todo, e eu tô num momento muito feliz, que eu sei que vai chegar uma gente nova aqui no canal, e a gente tem outros projetos. Eu cubro jogos em live na Twitch, certo? Tem muita live na Twitch, e vocês podem, numa live de jogo, querer conversar comigo sobre live action, que eu vou responder, que eu amo a interação, o foco é esse. Tem o Oden, que é meu podcast sobre séries e filmes, o live action vai ganhar um episódio também, tá bom? Então é isso, queridos, até o próximo vídeo. Aqui em Parâmetros YouTube, o segundo vídeo eu vou cobrir os episódios 3 e 4 do Usopp, da Kaia e do Capitão Kuro, quando eles ganham o Going Merry, beleza? Beijo pra vocês e até a próxima!